E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão me assistindo, mas é um grande prazer retornar aqui para falarmos um pouco sobre essa geografia, né? Nós tivemos aí mais um hiato, né, de tempo para a gravação dos vídeos, mas, como vocês perceberam, nós intensificamos uma outra parte, né, do conhecimento, que é o conhecimento em que há uma exigência de leitura, de interpretação de texto, de escrita e até mesmo de desenvolvimento das questões de múltipla escolha, né? Então, esse período é um período marcado por uma teoria muito densa, né? Não é muito diferente daquilo que a gente vai trabalhar e fazer aqui hoje, né? Eu pedi para vocês fazerem a leitura dos capítulos mais ao final, né, do livro didático, e o objetivo é tentarmos encaixar, né, esses conhecimentos dentro desses conceitos básicos da geografia, né? Então, como nós estamos trabalhando com a transformação do meio natural em espaço geográfico, nós precisamos entender o que leva a essa transformação, né? Então, nós temos como principal motor, né, dessa transformação do meio natural em espaço geográfico ou espaço humanizado, o trabalho, né? E aí nós vamos aqui trabalhar os setores da economia, né, que seriam as atividades próprias, né, que estão estabelecidas dentro de camadas ou mesmo prateleiras, né? Sempre lembrando que nós temos três setores da economia: o setor que eu vou denominar de primário, o setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor que eu vou denominar de setor comercial, né? Hoje nós vamos falar basicamente do setor primário, né? Ou primeiro setor da economia. Vamos trazer aqui algumas características. Para isso, eu preparei uma pequena apresentação, né, e essa apresentação vai nos dar, na verdade, uma medida do que esse chamado setor primário da economia, né? Nós estamos falando dos países do modo de produção capitalista ou dos países capitalistas, e aqui nós vamos compreender esse setor primário dentro dessas atividades que lhe cabem, né? Eu posso dividi-lo em dois: você tem o setor primário, que é dedicado à agricultura, e você tem o setor primário, que é dedicado ao extrativismo, né? Eu estou fazendo aqui algumas definições, ou apresentando para vocês algumas definições muito objetivas, né, do que sejam cada um desses setores, né, desse desmembramento do setor primário, né? Nós temos a agricultura, e aí leva em consideração também a pecuária, né, que nós vamos denominar de agropecuária, que é aquela atividade voltada para a criação de bichos que irão também satisfazer as necessidades da sociedade, né? Aqui a agricultura eu estou definindo como aquela atividade praticada sobre a camada arável da terra, ou seja, o solo, né? Lá um pouco mais à frente, nós até podemos discutir algumas características desse solo, como ele é formado, né? Quais são os seus zoneamentos, né? Quais são as influências, né, que essa camada arável ela sofre para que você tenha a formação de solos específicos, né? Então, a agricultura é essa atividade que será praticada no solo, né? Eu não posso reduzi-la apenas à produção de alimentos, né? A produção de alimentos é muito importante, mas nós temos a produção de algumas mercadorias que não necessariamente atenderão o que nós chamamos de setor alimentício dentro, né, dessa agricultura, né? Ela é a principal transformadora desse espaço natural em espaço geográfico. Aí nós estamos falando não em intensidade, mas estamos falando em extensão, né? A gente consegue perceber
muito claramente que os grandes latifúndios, né, ou as grandes propriedades agrícolas, elas são responsáveis por uma transformação bastante significativa do meio natural. Em alguns casos, essa transformação ela é permanente, né? Ou seja, nós não temos como reverter, né? Dado a utilização bastante significativa daquele solo para a produção agrícola. Né? Você tem ela sendo dividida em subsistência familiar ou comercial. A de subsistência é basicamente para o nosso próprio sustento, né? Existe até um excedente, aquilo que sobra e será comercializado nos centros urbanos mais próximos, né? E nós temos a familiar, né? Que é essa que, de certa forma, atende o mercado interno, né? A nossa alimentação ela vai derivar basicamente da agricultura familiar, né? Nós que moramos numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos alguns cinturões agrícolas no entorno da nossa cidade, e aí você tem até a possibilidade de produção de subsistência atendendo ou abastecendo a cidade de Lagoa Santa. Né? E você tem a agricultura comercial, né, ou agrobusiness, que é essa atividade que produz grandes quantidades, grandes volumes de mercadoria, e eu posso dar o nome de mercadoria mesmo, né? O caso do milho, é o caso da soja, né? Esses caras ou essas atividades, elas têm uma produção voltada para atender o mercado externo, né? Ou seja, eu estou produzindo para alimentar outros países, né? Ou alimentar outras atividades agrícolas de outros países. Então, é importante a gente saber a diferença dessas três, né, formas de se classificar as atividades agrícolas. Né? O último tópico ele é um pouco provocativo mesmo, né? Quando eles falam que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Ele é, inclusive, trabalho escravo e degradação ambiental. Né? Então, nós temos que também problematizar, né, as questões negativas, as consequências negativas da produção agrícola, né, e a agricultura comercial se destaca, né, nesse cenário negativo. Né? Nós temos realmente o trabalho escravo, hoje ele é denominado em algumas regiões de peonagem, né, que ainda prevalece em algumas fazendas brasileiras. Essa é uma discussão também muito importante para que a gente consiga entender como que se dão as relações de trabalho no campo, né? Claro que existem aquelas relações de trabalho que são adequadas, né? Mas algumas são problemáticas ou se manifestam como problemáticas. Né? E o agro também é degradação ambiental, porque nós temos uma utilização bastante significativa de fertilizantes, né? Ou mesmo de defensivos agrícolas, e aí a figura dos agrotóxicos passa a ser bastante nociva, porque você tem a contaminação do solo, você tem a contaminação das águas subterrâneas, né, dos lençóis freáticos ou mesmo dos aquíferos. Então, nós temos também algumas consequências negativas que derivam dessa utilização excessiva do espaço, né, para a produção agrícola. Né? Então, vale ressaltar que a agricultura ela é a principal transformadora do meio natural em meio geográfico. E posso dizer que é uma das mais antigas, né? Assim como o extrativismo, que também está dentro desse setor primário, também está dentro desse primeiro setor da economia, né? O nosso estado, o estado de Minas Gerais, ele é marcado por um processo de extração bastante significativa dos nossos recursos minerais, né? Mas nós não podemos reduzir, né, o extrativismo apenas ao extrativismo mineral. Né? A gente pensa no extrativismo vegetal, no extrativismo animal. Né? Todos esses eles têm como objetivo atender às necessidades dos seres humanos que vivem como posso dizer, dos seres humanos que vivem em sociedade. Né? Quanto mais complexas forem as relações econômicas e sociais dessa sociedade, mais é necessário extrair
recursos de um determinado espaço para atender essas necessidades, né? Quando você pensa na transformação, né, na capacidade de transformação, esse extrativismo, e aí vamos pegar o extrativismo mineral, ele vai transformar de maneira permanente um determinado espaço, né? A área de extração ela vai sofrer uma mutação e uma transformação bastante significativa, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas se tiverem passando por lá, deem uma olhada, né, na entrada de Lagoa Santa, você tem a formação de uma cava, resultado do processo de extração, né? Como vocês conseguem perceber, aquele espaço não é passível de recuperação, né? Ou seja, você tem ali uma transformação que é permanente, né? Então, e aí o nosso estado também se destaca negativamente no que diz respeito à extração, quando você tem essa sendo realizada, sendo executada com negligência ou irresponsabilidade, né? Ou os dois ao mesmo tempo, né? E aí, de 2015 para cá, nós estamos sofrendo com o rompimento de barragens de minérios, né? E esses rompimentos causam impactos muito severos, né? Tanto ao meio ambiente quanto à sociedade, né? E aí você tem o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, um exemplo clássico de transformação ambiental profunda, né? E aí essa transformação ela atinge inclusive distâncias muito significativas, chegando ao Oceano Atlântico, né? Numa região que nós chamamos ali de berçário de Baleias Jubartes, né? E você tem a última, né, que é uma tragédia humanitária, também ambiental, mas humanitária, porque mais de 200 companheiros de trabalho, né, companheiros do nosso estado, né, e que vieram a falecer por conta do rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Essas são, na verdade, consequências dessa atividade, né, mineradora sendo praticada com negligência e irresponsabilidade, né? Mas nós temos que lembrar, essas duas atividades elas são muito importantes para a sobrevivência do ser humano, né? O que nós precisamos é praticar essas atividades com responsabilidade, né? Dentro da perspectiva do que eles chamam de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, né? Que é o desenvolvimento casado à preservação de espaços naturais. Ok, pessoal? Bom, então esse aí é um pitaco, né, para a nossa avaliação trimestral. Espero que vocês aproveitem bem dessa aula, né? Espero que vocês aproveitem bem a realização das atividades e reconheçam-as como um momento especial de estudo, né? Vamos lá, vamos tentar testar esses conhecimentos que nós desenvolvemos durante esse período de ensino remoto, ok? Bom, um grande abraço para vocês, aproveitem a aula e em pé.